E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar nossas aulas online de biologia. Hoje vamos falar sobre os componentes orgânicos da célula. Na aula anterior falamos dos componentes inorgânicos, água e sais minerais. Agora vamos falar dos orgânicos, né, que são os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos, né, o DNA e o RNA. Na aula de hoje vamos falar dos carboidratos e dos lipídios, tá ok? Vamos começar então pelos carboidratos, né, gente? Que é o nome mais comum, mas também chamados de quê? De hidratos de carbono ou glicídios, que é um outro nome que vocês vão ouvir falar muito. Carboidratos e glicídios são os mais populares, digamos assim. Esses componentes, né, gente, carboidratos, em suas fórmulas vocês vão encontrar carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Então, o exemplo da glicose, né, que é um exemplo famoso de carboidrato, glicose, ela tem 6 átomos de carbono, né, C6, 12 átomos de hidrogênio, né, H12, e 6 átomos de oxigênio, né, O6. C6H12O6, é a famosa glicose, que é sem dúvida, né? Eu diria sem dúvida o carboidrato mais conhecido, né? E que mais é usado pelos seres vivos para produzir energia. Os carboidratos, tá, gente, é dividido em 3 grupos: os monossacarídeos, os oligosacarídeos, que são aqueles, né, formados por poucas moléculas de monossacarídeos, e os polissacarídeos, que são formados por vários monossacarídeos juntos. Só que a gente não vai trabalhar os oligosacarídeos como um todo, né? Vamos falar apenas dos disacarídeos. Então a gente vai falar dos monossacarídeos. Vamos juntar 2 monossacarídeos e vamos estudar os disacarídeos. E vamos juntar vários, né, milhares de monossacarídeos e vamos formar os polissacarídeos. Vamos começar pelos monossacarídeos, né, gente? Que são os carboidratos simples, né? Veja, o nome já ajuda bastante, né? Mono. São carboidratos simples, por sua vez não precisam serem quebrados por água. Ou seja, eles não sofrem hidrólise, não precisa ser quebrado pela água, já que são carboidratos simples, tá? A função deles pode ser energética, por exemplo, a glicose, a frutose e a galactose. Esses 3 monossacarídeos têm função energética, né? Eles fornecem energia aos seres vivos. O açúcar, famosíssimo, né? Riquíssimo em glicose, né, gente? Fornece bastante energia para a gente, né? Energia essa que nós não costumamos gastar. Por isso que ao longo do tempo essa energia vai sendo acumulada na forma de gordura, né? Que é outro reservatório de energia que estudaremos depois. Aqui o açúcar das frutas, né, gente? A frutose, ela é um monossacarídeo, tem bastante açúcar nas frutas. As pessoas acham que fruta pode comer à vontade, né? Muita gente está fazendo dieta e acha que comer fruta e chupa lá 7 mangas, 2 jacas, sei lá, e por aí vai, né? Então, gente, muito açúcar nas frutas. Claro que tem frutas que tem mais açúcar, né? Tem frutas que tem menos açúcar, né? Tem mais o índice glicêmico mais alto, o índice glicêmico mais baixo. Isso varia bastante, tá? Mas cuidado também com as frutas. Continuando aqui, gente, outra importante função dos monossacarídeos, além de função energética, é a função estrutural. A desoxirribose e a ribose são 2 açúcares, 2 monossacarídeos que têm a função de dar estrutura, né, respectivamente ao DNA, né, a desoxirribose, e ao RNA, que é a ribose. E vocês vão estar estudando, né, esses assuntos, os ácidos nucleicos, DNA e RNA, em aula própria, né, gente? E aqui a estrutura do DNA tem a participação do monossacarídeo desoxirribose, e aqui a estrutura do RNA tem a participação do monossacarídeo ribose, ok?
Os carboidratos, além do grupo dos monossacarídeos, que a gente acabou de ver, tem também o grupo dos disacarídeos. Né, gente? Como o nome já diz, é a junção de dois monossacarídeos. E aí eles juntos formam um disacarídeo. Que, claro, se eles estão juntos, podem ser separados pela água, né, que é a nossa hidrólise, tá, gente? Eles têm função energética. Os disacarídeos têm função energética, tá? Os mais famosinhos aqui, quais são os disacarídeos mais conhecidos, né, gente? A maltose, que eu pego, ó, a glicose, que é um monossacarídeo, né, com outra glicose, né, dois monossacarídeos forma a maltose, tá? Se eu pego a glicose, mais agora outro monossacarídeo, que seria agora a frutose, nós teremos a sacarose, né? Um açúcar muito comum nas frutas como a cana, né, gente? Encontramos também na beterraba, né? São muito energéticos, né? Inclusive usados para produzir até combustível, né? O álcool etílico, né? O etanol, para movimentar aí veículos. Lactose, né, gente? O açúcar do leite, que é formado, né? A lactose, que é também um disacarídeo formado pela união de dois monossacarídeos. Uma glicose, só que agora com uma galactose. Essa lactose, né, que muitas das vezes algumas pessoas têm, né, intolerância, né, não conseguem digerir. Normalmente por faltarem a essas pessoas a enzima lactase, né? Então essas pessoas se comerem qualquer alimento, né, que contenha lactose, podem ter uma série de reações orgânicas, tá ok, gente? Então todos os três aqui que vocês estão vendo têm função energética, são açúcares. Então não existe isso, por exemplo, de você comprar um chocolate feito com leite, né, com lactose, e dizer que esse chocolate não contém açúcar, né, gente? Uma propaganda um tanto quanto duvidosa, né? Agora, ficaria mais claro se dissesse, né, ao consumidor que não foi adicionado outros açúcares. Mas açúcar normalmente sempre nós vamos encontrar em quase todos os alimentos, tá ok, gente? E por último, gente, o grupo dos polissacarídeos, né, que são os mais complexos. Já que nós temos macromoléculas, né, são moléculas já mais elaboradas, né, mais arrumadas molecularmente falando, a arrumação dessas estruturas mais complexas, e veja, formada aqui mais complexas, formada por dezenas, centenas ou milhares de monossacarídeos, né? Geralmente são insolúveis em água, tá, gente? Esses polissacarídeos. E eles têm função estrutural e também função energética, tá? Estrutural, os principais, a celulose e a quitina. Celulose, polissacarídeo estrutural, né? Dá estrutura às plantas, né, gente? Presente na parede celular das plantas. A quitina dá estrutura aqui, a parede celular dos fungos, né? E também ao exoesqueleto, né? Aquela carcaça, aquele esqueleto que os artrópodes têm, né? Um filo do reino animal, que vocês vão estudar mais para frente, né? Onde estão, por exemplo, os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, os quilópodes, os diplópodes, são animais que têm um esqueleto por fora, né? O exoesqueleto. Aquela casca do caranguejo, da barata, tá, gente? Do camarão, tem um exoesqueleto. Feito de quê? Quitina. Carboidrato, então, com função estrutural. Tá? Não confunda quitina com a queratina, por exemplo, dos cabelos. Né? Queratina é proteína, que não estudamos ainda. Tá? E também temos aqui carboidratos com polissacarídeos, né, com função energética, eles armazenam energia. Né? O amido, que armazena energia para as plantas, tá, gente? As plantas estocam sua energia na forma de amido. Uma planta ela vai usar o amido para se alimentar. Tá? Aquela batata que a gente come, riquíssima em amido, riquíssima em açúcar. Mas aquele açúcar a planta fez para ela.
foi um armazém de energia para ela. Nós aqui vamos lá, né, larápios, nós vamos lá e furtamos, né, aquela estrutura e comemos. Aí a energia que estava para a planta agora vem para nós. Cadeia alimentar, né, gente? A planta produziu seu próprio alimento, armazenou na forma de amido e nós, ingerindo, passamos a receber essa energia. Por isso que é um carboidrato extremamente energético, que devemos ter muito cuidado. Para vocês terem uma ideia, uma molécula de amido, né, que é um polissacarídeo, tem aproximadamente 3.000 moléculas de glicose, que é um monossacarídeo. Então, quando você come um pão, que é muito rico em amido, né, o trigo tem bastante amido nos seus grãos, você comer um pão, mas é pão de sal, né, um pão Jacó, né, eu não sei como é chamado aí na região de vocês, né, pão Jacó, pão francês, né, pão de sal, pão d'água, né, e por aí vai. Aquele pão, aí ele tem gosto salgado, né, mas ele contém o que? Muito açúcar, gente. Esse amido vai passar por um processo de digestão, que vocês vão estudar, e irá se transformar em glicose. Irá para nossas células para produzir energia. Só que é muita energia, a gente nem vai consumir tanta energia, a gente está sempre comendo. E aí começam a ver os estoques de gordura, tá? Que é outra reserva que não cabe a esse assunto. Então, amido armazena energia para as plantas. E glicogênio, aqui é um armazém de energia para nós, animais, tá, gente? Para os fungos também, glicogênio. Então, vocês, quando estão com jejum, né, nós, como estamos com fome, nossa glicose ela diminui no sangue. E aí nós temos um hormônio produzido pelo pâncreas chamado glucagon. Esse hormônio, glucagon, ele vai estimular que esse glicogênio que está armazenado nos nossos músculos, no nosso fígado, seja convertido em glicose, para que essa glicose seja distribuída. Já que nós estamos com a glicose baixa, né, a hipoglicemia, o glicogênio ele é um reservatório para essas situações. Quando a gente voltar a se alimentar, a glicose dos alimentos volta a ser convertida em glicogênio e volta a ser armazenada, tá? Então, importante aí, função de armazenar energia. Tá ok? Tá aqui, né, gente, apenas uma ilustração com alimentos ricos em carboidrato, né? Muitos aqui são integrais, né? Vale destacar que a gente às vezes já confunde, um pão integral, eu posso comer à vontade. Gente, tem muito carboidrato, muito amido naquele pão integral. É porque, como ele é rico em fibras, e aí toda vez que vocês verem falar em alimentos ricos em fibras, vocês lembrem de celulose. Lembra da celulose? Que ela armazena, ou melhor, que ela forma a parede celular das plantas. Nós, humanos, não digerimos a celulose. Então, toda vez que nós comermos celulose, nosso corpo não vai converter em glicose, não gera energia. Celulose é muito encontrada nas folhas, né, nas cascas das frutas, tá, gente? Então, quando a gente come alface, por exemplo, aquele alface não vai nos dar praticamente nenhuma energia. Né? Se nós fôssemos herbívoros, os herbívoros sim são animais que conseguem digerir a celulose e transformá-la em glicose, em muita energia. Nós não. Né? Diferente quando a gente come amido, aí nós convertemos em bastante glicose. Então, é importante sim os alimentos integrais, né? Porque como eles têm muita fibra, né? Ela vai ajudar tanto no funcionamento do intestino, já que a gente não digere, ela vai funcionar como uma vassoura, limpando o intestino, né, para você ter aí evacuações, defecações regulares, né, diárias, na verdade, que é o ideal, né? E além do mais, como esses alimentos têm fibras que nós não digerimos, isso retarda a digestão. Isso é importante, né? Para a gente não ficar com fome logo, né? Já está com fome novamente. Tem que ter cuidado. Então é importante. Quando você come aquele pão branquinho, né? O tradicional, como ele é pobre em fibras e rico em amido, vai ser muita energia e uma energia que nós vamos, né, consumir rapidamente. Né? Daqui a pouco a gente já está com fome de novo. E aí mais açúcar entrando no nosso organismo
que nós não gastamos, né, gente, no mesmo ritmo. Isso é perigoso. Então, gente, eu vou parar por aqui na aula sobre carboidratos. Na sequência, próxima aula, estudaremos os lipídios, tá ok? Tchau, tchau.